Está multiplicando as mulheres aqui? Estou achando, viu, gente? Já começou a multiplicação. Glória a Deus por isso, né? Vamos fazer aquele exercício gostoso que faz bem para a mente e faz bem para o coração? Qual que é? Respirar fundo e dizer graças a Deus eu sou mulher. Quem está feliz aí de ser mulher? Homem, né? Mas você não nasceu, querido, você nasceu mulher. É um grande privilégio, né? Eu sei que nós estamos aí com os horários estouradinhos, glória a Deus, é sempre assim no finalzinho, né? Mas nós sabemos que é o Senhor que traz, né, a graça de nós caminharmos, na verdade, até agora, e vamos continuar caminhando. Eu só vou hoje falar um pouquinho para vocês, porque nós falamos tanto, né, da dificuldade que temos de ter a plenitude de Deus, né? Mas existe um jeito de ter sim, viu, gente? Fala para sua irmã assim: a sua atitude pode tornar o seu problema em bênção. Aleluia! Se o problema está difícil, se você tomar uma decisão em Deus, você vai ver a mudança, né? Então nós temos visto falar aqui tanto, né, de mulher que, né, teve atitudes erradas, fez coisas erradas, ou nós mesmos estamos fazendo coisas erradas, mas não foi sempre assim, não é sempre assim. Há pessoas que fazem uma escolha de ser plena até de criança. Eu estava vendo uma adoradora pequenininha aqui, ela não perde tempo de estar adorando, né? Toda hora que ninguém manda, ela está aqui adorando, não importa se chamaram, não importa se nada, ela está aqui adorando. Todos os dias, todas as ministrações, a menina está aqui. E criança não fica tão quieta assim, né? Eu falei, Deus está levantando uma grande adoradora. E ela está escolhendo desde pequenininha. Possivelmente, né, ela vai alcançar a plenitude do Senhor muito cedo, né? Glória a Deus, né? E nós precisamos pensar nisso. Vamos abrir a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Lucas 1. E hoje nós vamos falar de uma mulher maravilhosa. Uma mulher que foi achada diante de Deus de uma forma tão plena, tão plena. Ela não tinha experiência, ela não tinha diplomas, ela não era uma mulher mais velha, era uma jovem, era uma mulher tão linda, né? Mas lá, uma camponesinha. E naquele tempo tinha mulheres poderosas, no sentido de Deus, viu, gente? Não é sentido das poderosas não, tá? No sentido de Deus. Existiam mulheres que conheciam, existiam mulheres que já eram adultas espiritualmente. Mas nós vamos ver que essa mulher, ela achou graça diante dos olhos do Pai. Não porque achou graça, porque tem pessoas que Deus chama e a gente fala assim, mas não tinha nada, Paulo, né? Estava lá daquele jeito, Deus chamou. Mas essa mulher, ela não estava, ela estava no estado de graça mesmo, quando Ele chamou. É no versículo 28 até o 34. Versículo 28 até o 34. Nós vamos ler a partir do 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, seu chamado será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai,
Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, e sendo este já o 6º mês, aí passa para outra história. Então, estava ali Maria, sossegadinha, né? Imagina, a gente sempre imagina, vocês quando lê a Bíblia, vocês ficam imaginando? Que ela estava lá no quarto, orando, e aparece o anjo, começa a falar essas coisas para ela. Se chegasse um anjo hoje na sua casa e te entregasse uma palavra dessa, qual seria a sua atitude? Talvez você escondesse debaixo da cama, né? Socorro! O que está aparecendo aqui, né? A gente não espera esse sobrenatural. Mas Maria, nossa, se assustou. Ela simplesmente perguntou o que ele queria. Então hoje nós vamos falar dessa mulher maravilhosa, dessa mulher tremenda, dessa mulher que não foi achado nada de errado nela, né? Então vamos aprender um pouquinho, né? Maria, mãe de Jesus. O que Deus viu em Maria? Existia algo diferente em Maria. O que vocês acham que Deus viu em Maria? Deus viu em Maria disponibilidade e entrega. Ela estava pronta para se entregar. Imagino que quando o anjo falou com ela, no primeiro momento a gente recebe, mas depois ela foi pensar: como é que vai ser isso? E a hora que a minha barriga começar a aparecer, como dizendo claro, quando o barrigão crescer, como é que vai ser? Como é que eu vou falar isso para José? E aí surgiu um monte de situações, um monte de perguntas. Imagino na cabeça dela como é que ia ser tudo isso. Mas vocês pensam que ela desistiu? Não. Porque ela era agraciada por Deus. E ela começou então a se preparar. Ela podia ter desistido e falado assim: não, eu vou sofrer muito, eu vou ser apedrejada, estou correndo risco de ser apedrejada, né, de ser lançada fora da cidade, porque era algo terrivelmente feio na cidade, uma mulher se engravidar sem ter se casado. Ela nunca tinha tido uma relação com um homem. E ela deve ter ficado pensando: como é que vai ser isso? Né? Falou que era a sombra, né? A nuvem que estaria sobre ela. Então essa mulher foi chamada para ser a mãe de Jesus. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe deu algo que supera tudo mais: o poder de escolha. Querida, você tem o poder de escolha. Nós estamos aqui falando desde ontem muitas coisas para você, mas você tem o poder de escolha. Aquilo que Deus já falou com você, você pode dizer não para Deus. Maria podia dizer não? Podia. Ela tinha o poder de escolha, mas ela escolheu dizer sim. E nós também temos o nosso poder de escolha, né? Nós podemos escolher dizer sim ou não, não é? Deu algo que supera tudo mais, poder de escolha. O livre-arbítrio, aquele livre-arbítrio que às vezes a gente fala maldito livre-arbítrio, né? Porque é bom para algumas coisas, mas para outras é difícil, né? Eu às vezes já orei: Senhor, se for possível, entrego, dou de volta o livre-arbítrio. Eu quero andar no comando do Senhor, eu quero ser escravo, né? Eu quero andar debaixo das mãos poderosas do Senhor. Porque ter poder de escolha é uma grande bênção, mas também é um grande desafio. Não é estar diante de você o fazer ou não fazer. Você pode escolher sim ou não. Você pode ir para a direita ou para a esquerda. Você pode seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. Você pode seguir a Jesus verdadeiramente ou então viver mais ou menos. Né? A Imaculada, nós estávamos estudando segunda-feira lá, tem um grupo de discipulado, né? Então o conceito é nosso, né, do nosso trabalho. Nós podemos ser medíocre, ordinário ou extraordinário. Com Deus também nós podemos ser assim, medíocre, aquele servo rastejante,
né? Que dá ó céus, ó vida, ó sol, ó chuva. Se chove tá ruim, se chove, se faz frio tá ruim, tudo tá ruim para Ele, né? Mas nós podemos ser extraordinários. Uma pessoa boa, que não murmura, que faz a vontade de Deus. Mas Deus espera muito mais. Deus espera de você o extraordinário, né? Então nós precisamos ser extraordinários. Nós precisamos superar. Sabe, nosso pastor diz sempre assim, sabe a cereja do bolo? Você está com um bolo lindo, 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 está pronto. Mas se você colocar uma cereja, dá algo mais? Nós como cristãos precisamos fazer algo mais. Precisamos fazer algo mais para servir ao Senhor, né? E Maria tinha esse algo mais, né? Graças a isso, então, o homem escolheu desobedecer e cair, abrindo então um enorme abismo entre Deus e o Criador, entre o homem e o seu Criador. Deus estava decidido a aproximar de novo do homem. Deus começou a planejar. Já viu quando a gente perde alguma coisa, a gente começa a dizer, Deus, qual é o projeto que eu vou fazer para restabelecer essa situação, né? Então, Deus fez isso. Ele decidiu aproximar de novo do homem por meio do seu Filho, por meio de Jesus. Mas o fato é que para isso, ele precisava entrar no mundo. O Filho precisava vir para o mundo. Mas o mundo, a terra, Deus já tinha dado ao homem, já tinha entregado o governo para o homem. Então Deus não podia vir em espírito para fazer esse trabalho. Jesus não podia chegar aqui para fazer esse trabalho que tinha que ser feito. Então ele precisava vir em forma de homem. Ele precisava vir como homem. Porque às vezes a gente pensa, por que Jesus não veio em espírito, não é? É por causa disso. Ele precisava, porque já existia um direito, né, legal. Deus não podia entrar no mundo mais porque já tinha dado, né? Então nós não podíamos entrar por meio do seu Filho. Mas o fato é que para isso ele precisava entrar no mundo com um corpo físico, como o primeiro homem Adão. Para fazê-lo precisava nascer de onde? De uma mulher. Estou falando mais uma vez, né? Mulheres, né? Escolhidas aí, né? Pois Deus é espírito. Então ele não podia entrar como espírito. Às vezes são coisas pequenas que confundem a mente da gente. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Foi por isso, viu, gente? Jesus precisava habitar em um corpo para ter legalidade aqui na terra, não é? Como eu já disse, ele tinha entregado ao homem. Nela estabeleceu que precisaria do homem para agir na terra em seu plano, pois a terra ele a deu aos homens, aos filhos dos homens. Foi aí que começou a procurar. Quando nós precisamos de alguém, né, os empresários aqui, quando precisa de alguém, ele vai à carta no mercado, né? Quem é o melhor? Vai fazer então uma pesquisa. Quem é o melhor? Quem é a melhor? Quem pode exercer essa função, não é? Ele estava procurando uma mulher qualificada para tal. Mulher na sua plenitude para essa grande tarefa de ser a mãe do Filho de Deus. Foi uma procura. Maria foi procurada para, na sua plenitude, não era para alcançar a plenitude em Cristo, para na sua plenitude, ela gerar no seu ventre Jesus, o nosso Salvador. Então esse plano foi feito, né? E Jesus, Deus então começou a procurar. Tinha várias mulheres, Tamar, chamada de justa, né? Mais justa que o sogro, Raabe, né, que venceu o pecado e foi conhecida na história, Ruth, Débora, e aí vai muitas mulheres. Essas mulheres tinham tudo, né? Era do povo de Deus, era chamada, né, mulheres do povo de Deus e tudo mais. Elas tinham o nome já conhecido, eram conhecidas como mulheres que poderiam ensinar, eram mulheres mais velhas, algumas casadas, mas Maria era solteira. Parece que Deus sempre escolhe as coisas mais difíceis, as impossíveis, né? Para se revelar a nós.
Ele escolheu Maria, que era solteira, ela não tinha marido, ela era noiva, não é de José, vamos dizer assim, naquela época não dizia noiva, mas ela era noiva, ela era prometida a José. Então ela estava se preparando para casar, ela era virgem. Até aquele dia ela nunca tinha tido contato com homem algum. E ela não teve, porque foi do Espírito o filho, né? Então foi escolhido. O Senhor escolheria então Maria para ser a mãe do seu filho, né? Escolheria Maria. Deus sempre age de maneira surpreendente, sempre de uma forma que talvez eu e você não agiríamos. Se te desse uma tarefa dessa agora, como é que você ia fazer? Né? Talvez a que tivesse maiores cursos superiores, né? Tivesse maiores diplomas, tivesse maiores cursos no seminário teológico, né? Tivesse uma coleção de cursos no seminário teológico, conhecesse mais, que conhecesse mais a Bíblia, conhecesse mais tudo. Essa seria que nós escolheríamos. Talvez se você experimentasse lá na igreja Pastor Lagoinha tem, porque tem muita gente lá, né? Parece, viu gente? Parece que são mais preparados, parece que tem mais condição de fazer isso, né? Então, mas não foi isso que aconteceu, né? A mulher escolhida não era nobre, era simples, era uma camponesa comum, não cursou faculdade, também aparentemente não tinha nada de sobrenatural, era solteira. Quem é solteira aí? De repente você vai ser escolhida para uma grande tarefa, não é? Por ser solteira, né? Por estar aí disponível, né? Não era enfermeira nem médica, e nem pedagoga, e nem psicóloga, como nossa irmã aqui falou também, né? Entretanto, satisfez a busca de Deus, porque o que Deus precisava e procura até hoje é uma mulher disposta, de um coração disposto a servir, um coração rendido, uma mulher disposta a dizer sim à vontade de Deus. Amém. Amém. Sabe para quem Deus olha? Do coração. Ele olha para o nosso coração. Não é para os seus diplomas, querido. Não é pela sua conta bancária. Não é pelo tempo que você passa no monte. Interessante, né, gente? O tempo que eu vou passar no monte vai mudar o coração de Deus com relação a mim. Não, querida. Você passa o tempo no monte é para mudar o seu coração com relação a Deus. Deus já te amou e não tem mais como acrescentar o tanto que Ele te ama. Tem gente que pensa que se eu jejuar 100 dias, nós estamos jejuando 100 dias, não é para que Deus nos ame mais ou faça mais por nós, é para que o nosso coração se quebrante diante do Senhor. Nós fazemos muitas coisas, achamos que se nós orarmos em cima do milho, em cima da pedra, rasgar o nosso corpo, não é isso que Deus quer de você. Ele quer um coração disponível, um coração aberto para ser usado por Ele. Olha que lindo. E às vezes nós ficamos achando, tem pessoas que fazem jejum, eu vou fazer jejum para Deus me dar um carro novo, eu vou fazer jejum porque eu quero marido, vou jejuar. Querida, não vai fazer, não vai mudar o coração de Deus. Se Ele tiver um marido para você, Ele tem um marido para você. Não é Deus que vai escolher o seu marido, é a sua postura, é o quanto nós já fizemos. Deus escolhe na hora que nós estamos pronta. E essa Maria estava lá pronta, porque era uma mulher, né, com o coração disponível. Então o que Deus viu nessa mulher? Um coração rendido. E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Nós queremos receber a plenitude de Deus na nossa vida. Aquela mulher, ela não tinha visto Deus ainda, tinha visto, né, os anjos. Não sei se ela tinha tanta intimidade, está encontrando com os anjos todo dia, vendo anjos, com certeza tinha visão aberta. Naquele dia, aquele anjo entrou no quarto dela e falou com ela. Então assim, o que ela disse? Ela disse, não, ela disse, eis-me aqui. E o José? Né? Como é que o José ia entender? Como é que o povo ia entender essa situação, né? Então, ela foi uma mulher assim que teve o privilégio de carregar em seu ventre e em seus braços o Salvador do mundo, de cuidar dele,
Hoje nós vimos aqui, né, como cuidar dos nossos filhos, como fazer isso, fazer aquilo, é melhor sair de casa, não é melhor sair de casa. Eu creio que Maria cuidou, mas ele era levadinho também, né? Quando foi no templo, ele enfiou lá no meio do povo e ele estava ansioso para começar, né? E ele foi perdido ali também, né? Depois foi encontrado, né? Mas essa mulher teve esse privilégio de amamentar, né? De cuidar do Filho de Deus. E ela sabia de tudo isso, né? Olha que coisa mais maravilhosa, porque isso não foi uma coisa que veio para ser depois. Ela sabia, porque ela foi avisada, né? Ela teve a oportunidade de educá-lo e de treinar também. Você tem também essa oportunidade de cuidar e de treinar seus filhos, né? Como é que você tem feito isso? Nós vimos aqui hoje há tantos desafios, né? Tantos desafios. Nós que já temos nossos filhos casados, grandes, nós continuamos com o desafio. Mas você que ainda nem casou ou que tem filhos pequenos, né? Quantos desafios você tem, né? E ela teve a disposição, a coragem, a submissão de entregar esse filho a quem amava tanto para ser morto na cruz. Passou aquele tempo, houve muita luta, houve, mas em nenhum momento ela deixou de ser a mulher da plenitude, com a plenitude de Deus. Passaram as lutas, vieram as pedradas, vieram as críticas, o próprio José, né, quando desconfiou, não é, e tudo mais. Houve uma série de coisas, mas ela não desistiu dessa posição dela, não é? Então, depois veio, ele cresceu e ele teria que ir para a cruz. Imagina você entregar o seu filho para morrer para alguém que ela nem conhecia, que nem ele conhecia, porque não era uma pessoa, era uma humanidade inteira. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si tudo que estava destinado a nós. A cruz não foi feita para Jesus. Era uma morte para os piores criminosos. Era uma maldição estar na cruz. Mas ele se fez maldição por nós. Por você, mulher. Tem muitas coisas que se fala no homem, mas ele fez por mim, por você e para os homens também. Nós temos que entender, não é? E Maria, uma mulher como você, uma mulher como eu, simples, né? Sem nenhum predicado especial, né? Ela foi a portadora, ela foi a receptora, né? desse grande livramento para a nossa vida, não é? Porque entendeu o seu próprio chamado, propósito e também chamado de Jesus. Maria fez tudo isso porque ela sabia. Ela sabia que alguém teria que fazer isso. Talvez como Jesus, quando chegou ali na hora da morte, disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Talvez no meu momento que começou o sofrimento, talvez ela tenha pensado nisso também, né? Mas ela, desde o princípio, ela entendeu o propósito de Deus. Minhas queridas, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que receber desde o princípio uma missão na nossa vida. Isso não é por acaso. Você não está aqui hoje por acaso, simplesmente porque você escolheu estar aqui. Deus planejou esse dia. Amém. Vocês acreditam nisso? Amém. Deus planejou quem estaria aqui. Deus planejou quem falaria. Deus planejou quem ministraria o louvor. Deus planejou esse momento. Amém. Nós não estamos em algum lugar, não é por acaso. Nunca vamos a um lugar por acaso. Por isso nós temos que colocar, se for a vontade de Deus. Nós enfrentamos lutas no princípio para autorização, para estar saindo de Belo Horizonte. É na última hora, na última semana, né? Então surgiu a oportunidade de estar vindo, mas é porque o Senhor já estava. Então quando vier uma coisa que você quer muito, coloque na vontade de Deus. Se for de Deus, olha, gente, o avião vai atrasar, o ônibus vai atrasar, o dinheiro vai cair do céu, eu não sei de onde ele vem, mas ele aparece na sua conta, porque tantos testemunhos maravilhosos nós já temos visto Deus fazer. Ele move
Ele move, Ele move. Ele move em seu favor, minha irmã. Ele move. Glória a Deus. Oh, glória. Ele se move. Oh, minha irmã, então você fica aí se lamentando. Deus não agrada da murmuração. Deus entristece quando nós murmuramos. E quando nós estamos em dificuldade, nós murmuramos, dizendo: Deus não faz, Deus faz para todo mundo, faz para mim, cansei de esperar. Quando você fala assim, olha, uma coisa que eu vou ensinar para vocês: a palavra, enquanto está dentro de você, ela é sua escrava. Depois que você liberou a palavra, você passa a ser escrava do que você falou. Sabe por quê? O diabo está onde? Ao nosso derredor. Então, quando você fala uma bobagem dessa, ele já colheu. Ele já colheu. Ele já colheu a sua palavra, essa semente que você lançou, e uma semente lançada, ela vai dar fruto. Vai dar fruto. Cuidado com a boca, com o que fala, minha querida. Não lança palavra. Às vezes, quantas vezes crianças pequenininhas, você fala: mas esse menino é um diabinho. Mas que coisa, esse menino é isso. Você está lançando palavras, querida. Você precisa arrepender das palavras que você diz sem sabedoria com relação ao seu marido, ao seu filho. Meu marido é uma porcaria. Meu marido é um bobão. Meu marido é um molenga. Meu marido é isso. Meu marido é... Gente, e ele passa a ser mesmo. Você já prestou atenção que ele passa a ser mesmo? Mesmo quando ele não era? Jesus tem misericórdia de nós. Quantos dos nossos filhos estão em lugares que não foi feito para eles? Por causa da sua boca. Minha irmã, você e seu marido são autoridades sobre os seus filhos. E vocês têm poder para abençoar e para amaldiçoar, sabia? Cuidado, minha querida. Se você já amaldiçoou seu filho, eu quando entendi essa palavra, eu tive que pedir muito perdão a Deus. Porque às vezes eu ficava ensinando meu filho a fazer dever, e ele ficava fazendo hora, ele ficava embaixo da cama, contava nos dedinhos, e eu falava: pô, cortei esses dedos, vou jogar pro cachorro, seu porcaria, chegava de tudo. E quando eu fui no encontro, e Deus falou tanto comigo, né, quantas coisas eu tinha feito de errado com ele. E eu pedi perdão. Eu não fiquei preocupada mais com isso, porque eu sabia que eu já estava perdoada. E eu tinha cancelado com a minha oração, eu tinha recolhido com a minha oração as palavras que eu disse. Porque a gente pede aos anjos do Senhor, ao Espírito Santo, para ir ao lugar onde essas palavras estão registradas, para no momento certo Satanás usar contra os nossos filhos. Você tem que orar, fazer essa oração. Nós precisamos entender o mundo espiritual. Outra coisa que a Irma fala, a gente conversa com a Irma, a gente aprende muito, né? Outra coisa que ela fala é que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Não brinca com o mundo espiritual. Não brinque com o mundo espiritual. Tenha cuidado. Maria entendeu que Jesus não pertencia a ela. O que muitas mães às vezes desconhecem. Seu filho não te pertence, minha irmã. A minha filha, meu filho, né? E fica segurando. Filha, seu filho e a sua filha pertencem ao Senhor. É a única coisa que Ele te deu para criar, e você precisa criar bem. Você precisa educar bem, porque Ele está te dando essa oportunidade de servir a Deus através dos seus filhos. Então você tem que entender isso, porque senão você pode ser pega de surpresa no meio da sua caminhada. Então cuidado com isso também, né? Às vezes as mães não reconhecem quando os filhos casam. Vai, fala mal da nora, briga com a nora, maltrata a nora, né? Queridas, nós que já somos mais velhas, cuidado, né? Minha sogra foi um anjo na minha vida. Foi ela que me ganhou para Jesus, e ela que cuidou de mim durante um tempo. Então cuidado, minha nora, minha cunhada, meu cunhado. Gente, que família maravilhosa, me ajudaram tanto, né? E por que você tem que ficar de mal da família do seu marido? Só porque ela é mãe do seu marido. Quero te falar uma coisa: quando você chegou na vida do seu marido,
A mãe dele já existia antes dele. Deus planejou, como viu Maria para ser mãe de Jesus, Deus planejou para que a sua sogra fosse a mãe do seu marido. Gente, quantos lares estão sendo destruídos por causa da sogra? Querida, peça perdão a Deus se você é uma sogra ruim. Nora, peça perdão a Deus se você é uma nora ruim. Nós precisamos, você está entendendo que as coisas são pequenas para alcançar a tal plenitude, a tão sonhada plenitude? Então nós precisamos tomar cuidado, os filhos não são nossos. Como é difícil entregar qualquer coisa que nos pertence. É o meu carro, ninguém põe a mão, não é assim? É o meu carro, ninguém pode pegar. É o meu carro, se você vai com o bichinho, pode entrar o bichinho no carro, né? Tem gente que não deixa de jeito nenhum, porque lá em casa tem cachorro, eu sei como é que é, né? Então é o meu carro, é a minha casa. Eu não vou ter reunião lá em casa porque pode quebrar os meus bibelôs, né? Que casa é essa que você tem? Nada é nosso, tudo é dele. Está sendo concedido a nós por algum tempo, para que a gente possa viver aqui. Tudo pertence a ele. E reconhecer que nada nos pertence é a coisa mais importante para alcançar a plenitude. Nada nos pertence. Nada. Gente, e se te bater numa face, parece a outra, né? Você tem dois lados, deixa bater no outro. Se te quiser, caminhe 10 milhas, vai, não sei quantas milhas para frente. Sabe qual que é o direito do crente? Não ter direito. Você está morto. Pastor Márcio fala que morto só faz uma coisa: nada, faz nada e cheira mal. Só isso que ele pode fazer, mas nada, né? Então morto não pode fazer nada. Você está morta para o mundo, minha querida. Está morta. Essa escolha que Maria fez. Ela amava José, imagina que ela amava José. Ela queria muito casar com ele, mas ela correu o risco de perder o seu casamento. Glória a Deus, porque Deus, quando escolhe alguém, Ele não tira nada de você, filha. Ele só acrescenta. Amém. Para a sua alegria, eu quero dizer isso, Ele só acrescenta. Glória a Deus. Ele não tira nada. Mas quando você tem essa disposição, Deus, se você quiser levar tudo, pode levar. E quando Ele começar a levar, não chora não, porque é sinal de que vai vir mais, vai vir dobrado. Pode levar, Senhor, está tudo nas suas mãos, né? Glória a Deus, né? Isso é importante. E nós precisamos aprender isso, né? Então Maria entendeu cedo, né? Como é difícil entregar qualquer coisa que nos pertence. Precisamos entregar e reconhecer que nada nos pertence. Mas Maria, pelos mesmos motivos que foi escolhida, ela era uma pessoa que tinha a plenitude da mulher que reconhece o senhorio de Cristo em suas vidas. Vocês precisam reconhecer que vocês têm um Senhor. A gente não aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, quando você é convidado a orar, você ora, né, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então Ele é que manda na sua vida agora, querido. Não é você. Olha, essas coisas estão difíceis. Eu cheguei no momento do meu casamento, eu já era cristã no começo. E eu falei, Deus, eu não amo mais meu marido. Está difícil, Deus. O que é que eu vou fazer? Me ajuda. Me ajuda. E eu fui para o meu quarto, eu lembro disso perfeitamente. Eu sentei na cama e falei assim, ô Senhor, como é que eu vou fazer? Me ajuda. Levar o meu casamento, o Senhor sabe tudo que eu falei com o Senhor que eu queria de um homem, não é? Mas está difícil. Mas contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Sabia pouco de Deus. E eu deitei, eu levantei o lençol assim, deitei, e o Senhor falou comigo, sim, filha, este casamento é da minha vontade. Eu falei, uau, glória a Deus. Então, o que eu procurei fazer? Pedi ao Senhor para renovar então meu amor pelo meu marido. Aí começou uma nova etapa. Mas você pensa que o seu amor pelo seu marido já acabou, querida? Ixi, glória a Deus, amor nunca acaba, diz a palavra. Peça a Deus para renovar. Ele pode se esfriar dentro de você. Por uma escolha sua, pelos problemas hormonais que nós mais velhas temos, às vezes, né, fica ruimzinho, aquela coisa. Mas conte para o seu marido o que você está passando.
olha querido, eu estou naquela fase terrível, que os homens não gostam, que eu também não pausa. Me ajuda, meu amado, diga como quiser, você me perdoa. Antes de você falar não, né? Não me trate, né? Esse pezinho funciona nessa hora como se fosse jovem. Pensa que eu não sei, eu sou mulher. Você passei pela menopausa também, né? Então, gente, você tem que fazer essa escolha. Confesse, casamento é relacionamento, não é sexo, é relacionamento. E quando eu converso sobre isso com meu marido, as possibilidades de eu ter uma vida sexual feliz também, porque é bom, porque Deus fez e é bom no casamento, mas gente, é bom. Então o pastor fala assim, é muito bom, mas dentro do casamento. Mas o diabo quer dizer para você que você não precisa fazer isso. O que tem, tadinho de você? Está na menopausa. Será que é possível que seu marido não pode entender isso? E o diabo começa, blá, 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 blá. E você que não está lá na palavra, orando e lendo a Bíblia, e buscando ouvir adoração, entrar na adoração junto com os nossos grandes adoradores, né, que gravaram CDs para nos ajudar. E adorar também, gente, não é só com música, não. Nós só temos que ser adoradores sem palavras. Podemos ou não podemos, irmão? Adoradores sem palavras, se prostre diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não consigo mais com meu marido, me ajuda, Pai. Uma área difícil da minha vida. Aí corre para a igreja, né? Tem muitas irmãs que passam o dia inteiro na igreja. Quando começa a passar muito tempo na igreja, tem que perguntar à minha filha, como é que é seu marido? Você está gostando disso? Está sentindo falta de ser lá na sua casa? Não, pode vir o dia inteiro, não. Pode ficar lá na sua casa com seu marido, pode vir só algumas vezes na igreja. Não é para ficar todo dia na igreja, não, gente. Precisa ficar lá com seu marido. Ah, mas o marido é chato, reclama de tudo. E você acha que você também não está chata, não? Você também mudou. Não pensa que você é igual quando você era jovem, não sei que você acha chato, porque é você. Então precisa aceitar os ponteiros. Amém? Amém. Para você receber plenitude, não é? E nós precisamos fazer tantas coisas, gente. Então a submissão entrega esse filho a quem amava tanto para ser morto na cruz, porque entendeu o seu próprio chamado. Maria entendeu que Jesus não pertencia a ela, e nós temos que entender isso também, né? Mas Maria, pelos mesmos motivos que foi escolhida, ela era uma pessoa que tinha a plenitude de Deus. Quantas mulheres enfrentam tantas dificuldades por não ter coragem, né, de colocar tudo nas mãos do Senhor? Coloca seu filho, coloca a sua casa. Ah, pastor, você colocou a sua casa, você contou lá que o ladrão foi lá e roubou. Ok, então, acontece com todo mundo, né? E eu fui lá, comprei outra televisão, queria comprar uma maior. Esfregaram o nariz de Satanás. Você não está roubando, mas eu tenho. Glória a Deus. Mas meu marido foi mais sábio do que eu. Eu falei, não, vamos levar nesse tamanho, vamos levar isso aqui mesmo, está ótimo, né? Glória a Deus. E fui lá. E fui então fazer uma coisa que todos nós temos que fazer: vigiar. Você está morando num lugar perigoso, aí você deixa tudo descoberto, essa casa é lindinha, lá minha casa é lindinha, gente, parece casa de boneca, tudo sem muro, sem nada, tudo. O que você está convidando? Olha, aqui pode ter um dinheirinho, né? Aqui pode ter um dinheirinho, algumas joias, né? Se eu tivesse levado minha caixa de joias, eu tinha rico demais. Você não levou, né? Graças a Deus levou, ele vai levar não, porque também me faz falta, porque é assim que eu ando, né? Com essas joias aqui, né? Então, nós precisamos fazer isso, né? Precisamos entender essas coisas, não é chorar, não. Eu sei que mais tem Deus para dar do que o diabo para levar. É de dar, mas é isso. E Deus tem mesmo. Mais tem Ele para dar. No outro dia eu fui lá, compramos outra televisão, colocamos lá, e eu coloquei do jeito que eu queria, que eu pedi ao meu marido que eu queria botar assim no alto, porque era difícil de ver, eu gosto de ver o jornal deitado, ficava com o pescoço pendurado, e colocou lá, estava bem bonitinho, arrumadinho. Então nós precisamos esfregar na força de Satanás
que o nosso Deus tem muito mais para nos dar. E que Ele vai ficar frustrado, porque não entristeceu o meu coração. Os meninos são testemunhas disso, né? Não entristeceu o meu coração. Nós fechamos a porta, deitamos e dormimos a noite inteira. No outro dia nós fomos trabalhar. Depois no sábado nós fomos lá e compramos a outra televisão. Sem murmuração, né? Levaram. Né? Se foi bem usado, mas nós oramos também, abençoando a vida do moço, né? Que ele se arrependesse e que, né, pudesse fazer bom uso da televisão, né? Não sei o que ele fez dela, né? Então, imagine se uma pessoa, se Maria não permitisse que Jesus morresse e ele obedecesse a sua mãe. Quantas de nós achamos que nossos filhos têm que nos obedecer? Meu filho faz trilha, mas ele quer andar na moto, trabalha lá para lá do BH Shop, quem conhece lá na Fiat, e é um movimento, um trânsito. E um dia ele me ligou: mãe, meu amigo está aqui vendendo uma moto, está no preço bom, estou pensando, muito gasto no carro, muito isso, muito estresse, eu acho que vou comprar uma moto. Eu falei: você sabe o que eu penso? É não. Contudo, você é maior de idade, você não mora mais comigo, você tem o seu dinheiro. Você deve fazer o que você achar que deve fazer. Então, ele sabe, você não pode dominar a vida do seu filho. Sabe o que ele fez? Comprou a moto? Não comprou. Eu não precisei de brigar, falar com ele que não. Só falei isso, falei: mamãe está fazendo comida aqui, eu não posso falar mais com você agora. No dia chegou assim lá em casa, mais cedo que eu estou acostumada a chegar. Não falou nada, eu também não falei nada. Sabe por que às vezes atrapalha os caminhos? É porque nós falamos demais, né, gente? Eu também, né, pô? Oh, meu Deus, o que ele está falando? Permita as pessoas à sua volta, que as pessoas à sua volta cresçam. Essa disputa de crescer, também Deus vai te recompensar. Deixe as pessoas, né? A minha vontade é que as meninas sejam muito melhores do que eu, né? Eu sei que eu sou boa em Cristo Jesus, mas eu quero que elas alcancem muito mais do que eu. Se nós temos vindo para São Paulo, temos vindo para Santos, temos vindo para o Rio, para vários lugares, eu quero que elas vá a nações. Abençoe as pessoas que estão ao seu lado, você que canta, né? Faça com que outras pessoas também possam gravar o seu CD, né? Outro fato maravilhoso de entrega desta mulher foi o fato de abrir mão da sua reputação como mulher solteira e grávida, solteira, tal, eu já falei para vocês. Maria teve uma vida de renúncia. Você também precisa ter uma vida de renúncia. Quando está disposta a perder algo para ganhar outra coisa, você está pronta para arriscar. Você está pronta para perder algo? Ô Senhor, quando a gente pensa assim, estou pronta para perder algo, vem um tanto de coisa na nossa cabeça, né? Mas você tem que dizer: eu estou pronta, mesmo que sejam essas coisas que eu estou pensando aqui, eu estou pronta para perder algo. Porque Deus vai te dar muito mais. Arriscar requer de você tomar passos fora da sua zona de conforto e permanecer lá enquanto for necessário. Às vezes a gente tem que sair da área de conforto da gente, né? Meu Deus, quando nos tira isso, é complicado. É como a gente sai de casa e vai para os acampamentos e não tem banheiro direito, e sujo, e cheira mal. Aí você pensa lá na sua casa: meu Deus, na casa tem tudo bom, né? E eu tô aqui, né? Tadinho de mim, tadinho de você, não. Privilégio seu. Privilégio seu, né? Sair da sua zona de conforto e ficar lá quanto for necessário para Deus te falar. Sabe essa área que você está gostando? Tá tudo certinho, maravilhoso. Mas eu preciso fazer algo. Deus está me chamando para fazer algo. Eu preciso sair de onde eu estou para ir para onde Deus está me chamando. Para onde Deus está te chamando, minha irmã? Está tão bom, né? Está tudo tão certinho. Mas Deus está te chamando para algo maior. E você precisa tomar essa decisão de sair da sua área de conforto, né? Para ir, então, galgar lugares mais altos, né? Maria deixou um legado para a geração, para a nossa geração, para as gerações
depois de Maria, ao ter um coração com atitude de entrega e rendição, que significa adoração. Maria deixou para nós esse legado maravilhoso. Maria se rendeu à vontade do Pai. Por isso Deus, em meio a tantas outras, a escolheu como agraciada, não pela experiência, mas pelo coração. Às vezes você fala assim: nossa, como eu queria ter experiência, como a Ima, que teve experiências no mundo inteiro. Mas Deus não escolhe a Ima só por causa disso. Ele escolhe a Ima por causa do coração. Como é que é o seu coração? Está pronto para se entregar? Talvez por essa submissão maravilhosa é que o diabo tentou desfocar a entrega de Maria, fazendo hoje com que muitos adorem Maria. Eu imagino que se Maria pudesse ver, ela não pode, porque ela não ressuscitou, Então ela não vê o que está acontecendo aqui. Eu imagino que se Maria pudesse ver o que fazem com o nome dela, tantas coisas terríveis em nome dela. Quando foi necessário multiplicar o vinho daquela festa, ela não falou nada, não fez nada, Chamou o filho e pediu ao filho que fizesse. Então nós temos que entender que Maria, a missão de Maria, encerrou ali, mas é um grande testemunho para nós, não terminou nunca, porque ela nos ensina tanta coisa. Então Maria, por causa disso, talvez seja toda essa confusão, não é? Então eu quero que vocês pensem em Maria. E Maria teve a plenitude, não porque sofreu por isso, não porque buscou isso, porque o coração dela já era entregue ao Senhor. Nós precisamos aprender, eu e você, podemos nos entregar a Deus da forma que ela fez. Nós vamos ouvir agora, pode soltar, querido. Nós vamos ouvir agora uma música, mas eu quero que você fique com seus olhos abertos, porque a música não está em português. Então, mas vai ter uma legenda para você acompanhar. Depois disso nós vamos orar. Quero que você acompanhe algumas coisas que essa pessoa que recebeu essa música, na unção do Espírito Santo, vai passar para você. É desse seminário que eu disse que nós fizemos lá, e quando tocou essa música, eu fiquei tão impactada que eu falei com a Ima: vou levar esse DVD. Nós gostaríamos de passar até a ministração, mas é proibido, a gente tem que pedir ordem, não pode ser passado em lugar que tenha mais de 100 pessoas. Aí por isso nós vamos passar só a música, tá? Dispensa qualquer outra palavra, fica de pé, nós vamos orar. Foi uma alegria poder ministrar o coração de vocês. E eu creio que nós já estamos sentindo saudades. Muito bom estar com vocês. Que Deus traga o que você recebeu, querida. Não engaveta. Não jogue na lata de lixo. Não esqueça. Saiba que a sua igreja investiu, as suas igrejas, com certeza, para você estar aqui. Ou você mesma investiu para estar aqui. Como eu disse no início, vir a seminários e a congresso é muito bom. Mas viver o que nós aprendemos no seminário e no congresso é melhor ainda. Não perca essa oportunidade de fazer valer. O dinheiro que você gastou para estar aqui, o dinheiro que a igreja gastou para você estar aqui. Comece a trabalhar na sua igreja. Deus tem para os últimos tempos um trabalho, um legado para a mulher. Nós precisamos, estamos em busca de um exército de mulheres que vai lutar no final dos tempos. Um exército de mulheres que vai lutar pela salvação da cidade. Um exército de mulheres que vai lutar pelos lares. Um exército de mulher que vai guerrear pelas nações. Existem nações morrendo sem Jesus. A Ima teve experiências tão fortes.
Existe do outro lado da sua casa, talvez, um aglomerado que ninguém tem coragem de ir lá pregar o Evangelho. Vai lá, minha querida, olha lá. Vai lá pregar o Evangelho para o perdido. Virá a recompensa? A recompensa não é que eu escolho, a recompensa é muito alta. Nós devemos nos alegrar por ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Será que naquele dia do juízo final, quais são as obras que você vai apresentar para Deus, minhas irmãs? Saiam do seu comodismo, pelo amor de Deus. Nós temos lutado para que as mulheres saiam desse comodismo, dessa diversidade com as mulheres, dessa preguiça. É preguiça, como eu estava entrando no mesmo processo que vocês. Preguiça mental, preguiça de pensar nessas coisas que nós ouvimos. Esse 99 que eu li uma vez, a Imaculada pôs lá em cima da minha mesa e eu já espalhei, né, que as 99 em busca da uma, né, da 100ª moeda de ouro. Li uma vez, ficou gravado na minha mente. Não esqueçam do que vocês precisam fazer. Queremos ouvir notícias que a igreja não é mais a mesma. Queremos ouvir notícias disso. Queremos ouvir que, né, hoje tem não sei quantos membros, mas que no ano que vem esse local não vai caber. Porque as mulheres da cidade foram impactadas. Isso não é um congresso só para cristãos. Convide sua vizinha, traga sua empregada, traga. Sabe, você vai investir. Às vezes você não sabe pregar, como a irmã sabe lá evangelizar, mas você sabe convidar, não sabe? E este lugar é um lugar que não envergonha ninguém, só traz alegria no coração. Tantas coisas bonitas que nós ouvimos e vimos aqui. Amém? Amém. É um desafio. É um desafio. A igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Nós precisamos fazer, não por causa do pastor Márcio, por causa do pastor Luiz, por causa do pastor João, nem do pastor Manuel. Nós vamos fazer por causa de Jesus. Nós queremos ser achadas como essa mulher plena. Ela estava prontinha. Imagina se Deus ainda fosse preparar alguém, mas já tinha alguém preparado. Maria, glória, Maria. Talvez você seja Maria para o próximo projeto de Deus aqui na terra. Aleluia! Quem sabe você é Maria do próximo projeto de Deus aqui em São Vicente, em Santos, em São Paulo, não sei onde. Eu quero ser a próxima Maria para o projeto que Deus tem para a nossa nação. Eu me rendo. Levante sua mão e diz assim: eu me rendo ao próximo projeto de Deus para a salvação da minha família, da minha cidade, do meu estado e da minha nação. Eu te digo, Senhor, eu estou pronta. Como Maria estava pronta. Como ela não tinha medo. Ela aceitou. Ela não questionou. Eu também prometo que eu não vou questionar. Porque aqui eu me entreguei para fazer parte do projeto de Deus na terra. Em nome de Jesus. Amém. Pai, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque hoje o Senhor pode contar, eu não sei quantas mulheres tem aqui, mas todas que levantaram a mão com o coração disponível, Pai. Não deixe que amanhã elas tenham esquecido disso. Que esse preparo para esse grande projeto que o Senhor tem para a vida de cada uma possa começar na hora que terminar aqui, Senhor. Ao sair daqui, Senhor, elas já sejam impactadas no que elas vão ver na rua, que elas já queiram mudar, Senhor. Oh Deus, eu as abençoo, Pai.
Ó Deus, que a cobertura do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, seja sobre elas. Queridas, o que o Senhor está mandando dizer a vocês agora. Vocês estão pensando assim, minha família, meu emprego. Quando Deus te chamar, não olhe para trás. Diga sim ao Senhor, porque do resto Ele está dizendo que vai cuidar para si. Não tenha medo, minhas queridas. Eu não vou colocar vocês nenhuma dificuldade, porque o meu primeiro projeto é a família. Eu não vou destruí-los. Lança fora todo medo, porque sou eu que vou cuidar de vós. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Já estou amando todos vocês, com o amor do Senhor. Os outros pastores eu não conheço, mas o pastor Luiz e a pastora Neia, no nome de Jesus, à tarde. Deus abençoe, minha amada.